que é o câncer de próstata? Câncer de próstata é um câncer que se dá nessa glândula chamada próstata. Para entender o câncer, a gente precisa saber o que é a próstata. A próstata é uma glândula localizada na região abaixo da bexiga, nos homens, e ela tem a função de produzir o sêmen. A uretra, né, o nosso canal urinário, passa ao meio, e nessa glândula a gente tem o câncer de próstata. Câncer é toda doença que tem uma proliferação aumentada de células que pode ter uma invasão local ou à distância, causando muitas vezes até o óbito das pessoas. O câncer de próstata ainda atinge muitos homens? Sim, existem muitos casos de câncer, muitas pessoas afetadas com câncer de próstata. Para você ter uma ideia, a média cada ano é de 65 mil casos de câncer de próstata no Brasil. Com a média de 15 mil mortes anuais, infelizmente. O que significa que teremos 62 casos de câncer de próstata a cada 100 mil homens no nosso país. E 1 em cada 9 homens no Brasil, durante a vida, vão ter um câncer de próstata. Essa é a estatística. Esse número, a gente acredita que está aumentando devido a melhor acesso à saúde, tanto no sistema público quanto no sistema privado, o que faz a gente ter um maior índice de diagnóstico. Muitos pacientes no passado não tinham um diagnóstico realizado, além da mudança de hábitos de vida, que é um fator fundamental aí para a definição ou para o aumento dos casos de câncer de próstata. Quais são os tipos de câncer de próstata? Bom, em relação aos tipos de câncer de próstata, mais de 99% das vezes teremos o câncer que a gente chama de adenocarcinoma de próstata, o adenocarcinoma usual. Ele está presente na maioria dos casos, é o que a gente encontra no dia a dia, frequentemente nos pacientes. Entre ele, né, dentro do adenocarcinoma, a gente tem a gravidade, né, os tipos de câncer de adenocarcinomas. Alguns vão ter uma gravidade maior, alguns vão ter uma gravidade menor. Nesse 1% que sobrou, existem alguns cânceres mais raros, que têm um tratamento mais especializado para esse tipo de câncer, e, graças a Deus, felizmente, são cânceres menos vistos no nosso dia a dia. O que pode causar este tipo de câncer? Bom, o câncer de próstata, a causa do câncer de próstata não é muito bem estabelecida. A gente não tem uma causa única ou específica, não tem uma relação, por exemplo, como o câncer de bexiga com o cigarro ou o câncer de pulmão, né, com o cigarro. O câncer de próstata a gente não tem uma causa. Eu até digo para alguns pacientes que para ter o câncer de próstata basta ser homens. Porém, a gente tem alguns fatores de risco que podem ajudar a ter o câncer de próstata, né, como a pele negra, a obesidade e alguns pacientes que têm essa tendência genética. São causas, não causam o câncer de próstata, mas são fatores de risco para esse problema. Quais são os fatores ou grupos de risco para o câncer de próstata? Sobre os fatores de risco para o câncer de próstata, temos inicialmente os pacientes de pele negra. Esses pacientes têm um risco aumentado por questões genéticas da própria raça, se é que a gente pode dizer assim, mas a raça negra tem uma tendência a formar mais câncer de próstata, a ter mais câncer de próstata. Essa variedade já foi vista em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, então esses pacientes têm que ter uma atenção diferenciada quanto à prevenção do câncer de próstata. Outro fator de risco tem a ver com a obesidade. Não se sabe muito bem se é a obesidade em si, se são os hábitos alimentares desses pacientes, algum alimento, algum uso de alguma bebida, alguma coisa que possa ocasionar o câncer de próstata. A gente sabe que alguns hábitos irregulares, como o sedentarismo associado à obesidade, sim, estão relacionados ao câncer de próstata. E outro fator de risco muito importante são alguns casos familiares. Felizmente não são muitos, tá? São a minoria dos casos, mas ocasionalmente quem tem um pai ou um irmão que teve um câncer de próstata de idade jovem, né, essas pessoas tendo ali por volta de 50, no máximo 55 anos, provavelmente o seu filho ou o seu irmão tem que ficar muito esperto, que pode ter um risco aumentado de ter câncer de próstata maior do que o da população geral. Não é obrigatório, não significa que ele vai ter, mas a chance de ele ter é muito mais elevada. O câncer de próstata tem alguma influência genética ou hereditária? Sim, tem uma parcela dos pacientes com câncer de próstata podem ter
o câncer de próstata relacionado à parte hereditária. São alterações em alguns genes, já tem até alguns trabalhos nos Estados Unidos principalmente, até alguns testes genéticos que ainda estão engatinhando na prática clínica, mas que podem demonstrar o risco aumentado de câncer de próstata em algumas famílias. E aí vem o pai, o irmão, às vezes algum tio, mas no geral é o familiar mais próximo. É muito comum no consultório a gente ouvir o paciente falando que tinha um tio da esposa ou um parente mais distante. Esse provavelmente não é um fator de risco para o câncer de próstata hereditário. A alimentação interfere no aparecimento da doença? Sabemos que a alimentação é fundamental para o bem-estar das pessoas, para o bem-estar da prevenção de várias doenças no corpo humano. E uma alimentação desregrada, uma alimentação com alimentos processados ou ultraprocessados, alimentação com excesso de alguns dos componentes, como gordura, até carboidrato, ou excesso de proteína, sem ter um balanço adequado, pode sim ocasionar diversas doenças. A gente sabe que as doenças, muitas, não vou dizer todas ou a maioria, mas muitas estão relacionadas com os nossos hábitos alimentares. O que se notou em relação ao câncer de próstata é exatamente essa relação. Não que a alimentação em si, algum alimento, vá causar o câncer de próstata. Mas a gente sabe que se a pessoa está sedentária, a pessoa não está se alimentando adequadamente, consome muita fritura, consome muito alimento processado, com excesso de sódio, alimento muito industrializado, essa pessoa ela tem uma tendência aumentada de ter cânceres, inclusive o câncer de próstata. Não se sabe muito bem, mas tem alguma relação com a liberação de radicais livres no sangue, né, na nossa circulação. Esses radicais livres eles podem ocasionar alterações ali nas células de algum órgão específico. Então, temos que ter cuidado com a alimentação para prevenir diversas doenças, inclusive o câncer de próstata. A prática da atividade física interfere no aparecimento do câncer de próstata? Bom, sabemos que a atividade física cada dia mais está tendo um papel principal no tratamento ou na prevenção das mais diversas doenças. Sabemos que quando a pessoa faz atividade física, muda o seu perfil hormonal, diminui a liberação de radicais livres, diminui a liberação de cortisol, que é um hormônio do estresse, que é um hormônio que pode ocasionar problemas de saúde. Ele é positivo em algumas situações, mas em excesso não. Então, a gente fazendo atividade física, a gente pode prevenir diversas doenças. No caso do câncer de próstata, melhora toda a circulação hormonal, melhora a questão do sedentarismo, melhora a questão da obesidade. Então, a gente coloca sempre a obesidade como fator de risco para o câncer de próstata. E o que previne a obesidade? Lógico, a obesidade é uma doença complexa, multifatorial, mas sabemos que um dos alicerces, ou os alicerces para a melhora ou para o tratamento da obesidade é a atividade física e a alimentação. Então, os pacientes que não fazem atividade física, que têm uma tendência a ficar em sobrepeso, em obesidade, esses pacientes, eles acabam tendo um fator de risco um pouquinho mais aumentado para o câncer de próstata. Então, sim, a atividade física se inclui como uma prevenção, na prevenção, né, do câncer de próstata para toda a população masculina. Quais são os principais sintomas do câncer de próstata? O câncer de próstata, infelizmente, nas fases iniciais, ele não tem sintomas. E esse é um dos problemas, porque muitas doenças o paciente procura o médico porque está sentindo algo, o médico faz o diagnóstico, já define o tratamento. O câncer de próstata não. Ele é um câncer que não dá sintomas na fase inicial, na verdade ele só vai dar sintomas na fase avançada. A gente às vezes encontra câncer de próstata que tem um estágio já, ele não é avançado, mas ele é um estágio grave e o paciente está assintomático. Mas a gente sabe que se a gente não tratar, por exemplo, esse paciente vai evoluir para as complicações. E quando a gente encontra sintomas? Quando a gente encontra sintomas, é um câncer de próstata já em estágio avançado, com as chances de cura sendo mínimas. E o que a gente pode dizer? Um dos principais sintomas são sangramentos urinários, que é a hematúria, né, um sangramento que muitas vezes tem que levar o paciente ao pronto-socorro, passagem de sonda, né?
Outra coisa, dores ósseas. O câncer de próstata ele tem uma tendência a se espalhar para os ossos, coluna, os membros, e muitas vezes a dor óssea é muito intensa ou muito importante, tendo que fazer tratamento exclusivo para a dor óssea do câncer de próstata. Essa é uma complicação também do câncer de próstata já avançado ou um sintoma que o paciente possa ter. Outro sintoma é a retenção urinária. O câncer de próstata pode crescer ali de forma tão importante e obstruir a uretra, o canal urinário, e esse paciente não conseguir urinar. Então, esse é um sintoma do estágio, no câncer de próstata em estágio mais avançado. E temos outros sintomas também, né, dos mais diversos, né? O que a gente chama de síndrome consumptiva, o paciente emagrece bastante, a debilidade, muitas vezes dificuldade até de se locomover em casos mais avançados, anemia. Então, o paciente ele passa por uma síndrome que não se torna mais só na próstata, mas um problema generalizado do câncer de próstata em todo o seu corpo. Como é feito o diagnóstico da doença? Bom, para pensar em diagnóstico de câncer de próstata, nós temos que pensar no que a gente chama de rastreio, ou exame preventivo, ou screening. Então, todo homem, né, tem as indicações que a gente vai citar, mas todo homem tem que passar por um screening com uma consulta com um urologista para avaliar qual é a idade e os seus riscos, para fazer o screening de próstata. O que a gente tem? Inicialmente, a gente solicita um PSA, que é aquela coleta de sangue, que vai avaliar como está a produção desse PSA pela próstata, que é a glândula que produz essa substância, e o exame de toque retal, que é aquele exame que o urologista ele faz para um toque via retal e sente a próstata nessa posição. A partir dessa triagem, né, a gente pode perceber se há ou não alterações e indicar o exame definitivo, que é a biópsia de próstata. O exame de biópsia de próstata, a gente encaminha o paciente, ele vai passar por uma sedação, provavelmente, um ultrassom transretal, onde tira-se alguns fragmentos da próstata. Esses fragmentos vão ser analisados pelo médico patologista, e esse médico patologista vai definir se há ou não um câncer de próstata. Hoje, na nossa prática diária, temos colocado a ressonância nuclear magnética, que tem ajudado tanto no screening, ou até mesmo ali na precisão da biópsia de próstata. Então, é mais uma ferramenta que a gente tem realizado. Então, o diagnóstico em si é realizado pela biópsia. É possível prevenir o câncer de próstata? A melhor prevenção do câncer de próstata são os hábitos saudáveis, como foi falado, né? Então, atividade física, alimentação adequada e, principalmente, a consulta anual ou de acordo com o que o urologista disser, do paciente. Então, se fizermos a consulta anualmente ou cada 6 meses, dependendo do quadro clínico, mantivermos uma dieta adequada, atividades físicas, o câncer de próstata ou vai ser ou não vai aparecer, ou se aparecer, nós vamos diagnosticar em fase mais inicial, o que facilita muito o tratamento do paciente. Então, essa é a melhor prevenção do câncer de próstata, ligar, pegar o telefone, ir no posto de saúde ou ligar em algum consultório e marcar o seu retorno, a sua consulta anual com o urologista. Com isso, a gente consegue cercar quase todos os casos de câncer de próstata e não deixar chegar naquele estágio mais avançado, onde o tratamento torna-se bem oneroso e difícil. Existe uma idade certa para fazer o exame de toque? Bom, em relação ao exame de toque, é sempre um tabu entre os homens, é sempre uma discussão eterna, motivo até de brincadeira entre os homens, mas sim, o exame de toque é muito importante, ele faz parte do rastreio do câncer de próstata. O ideal é que o paciente passe no urologista para ele avaliar qual é a situação, quando fazer e como fazer. Como regra geral, a gente tem seguido o guideline, né, os guias, da Sociedade Brasileira de Urologia ainda recomenda homens sem fatores de risco a partir de 50 anos, né, fazer um PSA e um toque retal anualmente, e em homens com fatores de risco, como obesidade, ou até mesmo pacientes de pele negra, esses pacientes têm que começar essa triagem com 45 anos. Também seguimos alguns guidelines estrangeiros, aí o guideline europeu pede para a gente fazer PSA acima de 40, o americano, o toque pode ser acima de 55,
alguns pacientes selecionar o toque, não fazer anualmente, mas ainda na Sociedade Brasileira de Urologia, pelas nossas estatísticas, a gente tem pedido para fazer o exame anualmente. Acima de 50 anos, né, para alguns homens, e acima de 45 para outros. E tem uma idade final, na verdade a gente avalia o paciente, homens muito idosos, já muito debilitados, a gente pode omitir o exame de toque por diversas questões clínicas aí que tem a ver com um pouco mais específico, mas pode ser omitido lá na tenridade dos pacientes. Quais são os principais tratamentos do câncer de próstata? Bom, temos diversos tratamentos para o câncer de próstata. Ele independente do estágio que o paciente se encontra, nós temos na verdade, vários tratamentos para o câncer de próstata. Nos estágios mais localizados, nós temos a cirurgia, a radioterapia. A radioterapia é aquela máquina que o paciente entra e toma uma radiação, com bons resultados também. Existe a braquiterapia, que são pequenas sementes colocadas na próstata. Esse está um pouco em desuso, mas ainda pode ser indicado. Existe um tratamento chamado HIFU, que é por ondas de ultrassom. Então, tem alguns tratamentos minimamente invasivos. Pode ser feito, tem um tratamento muito interessante, que a gente chama de tratamento, mas não é, que é a vigilância ativa. Alguns pacientes com câncer de próstata muito no comecinho, com alguns critérios muito bem estabelecidos, podemos não tratá-lo, não operar, não fazer radioterapia, simplesmente fazer um acompanhamento vigiado de perto, que tem alguns critérios que dizem que esse paciente provavelmente não vai evoluir desse câncer de próstata. Então, é muito amplo, a gama de tratamentos é muito ampla. Agora, em casos mais avançados, a possibilidade de tratamento muda, a gente vai ter que partir para a hormonioterapia, onde a gente faz um bloqueio da testosterona, o que ajuda a segurar o câncer de próstata. Existem agora, cada dia mais no mercado, diversos quimioterápicos que têm mantido os pacientes, mesmo aqueles em estágio avançado, têm mantido eles muito bem, controlados, com poucos sintomas e conseguindo prolongar a vida desses pacientes por anos. Então, a quantidade de tratamentos para câncer de próstata, tanto localizado quanto avançado, é ampla e tem como a gente ajudar muitos pacientes, independente do estágio que ele chega, mas sabendo que o estágio avançado, a cura já se torna bem mais complicada, ou mais longe, ou mais difícil. Quando a cirurgia do câncer de próstata é necessária? Realizamos a cirurgia de câncer de próstata quando o paciente tem um tumor localizado ou que a gente chama de localmente avançado. Para alguns casos de metástase única tem sido discutido nos últimos tempos, mas é uma questão ainda um pouco polêmica. Mas em casos localizados, que a gente faz o diagnóstico precoce, o diagnóstico rápido, a gente pode indicar. A cirurgia de câncer de próstata, na verdade, é um tratamento padrão ouro, né? É o primeiro tratamento. Alguns pacientes fazendo radioterapia pode ter uma equivalência no tratamento, mas ainda para a maior parte dos casos a gente opta pelo tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico avançou muito, temos a técnica aberta convencional, ela é muito boa, os resultados funcionais, né, que é da parte urinária, da parte sexual e também da parte oncológica, melhoraram muito com a cirurgia aberta. Ganhamos a técnica laparoscópica, que temos realizado com uma certa frequência, ela melhora os resultados ainda mais em relação à técnica aberta, e hoje a gente pode já falar com bastante tranquilidade, temos realizado com alguma frequência a técnica robótica. Ela chegou no Brasil, é um método de tratamento que ela ainda é caro, mas ela barateou, né? A gente aqui em São José consegue levar alguns pacientes para fazer o tratamento em São Paulo. Algumas cidades do interior de São Paulo já têm a plataforma robótica. A plataforma robótica nada mais é do que a gente melhorar a videolaparoscopia. A gente coloca algumas pinças que tem o braço robótico e faz o controle de uma cabine externa. Com isso a gente ganha em precisão dos movimentos, menor trauma cirúrgico, melhora o resultado do câncer. Então a gente tem essas 3 formas de cirurgia e todas são boas. Lógico que com o aumento da tecnologia a gente vem ganhando na qualidade do tratamento. Então todos os pacientes
podem ser candidatos à cirurgia, que estejam em estágio localizado ou em estágio intermediário, e o paciente também tem que ter condição cirúrgica, né? Pacientes que têm problemas de coração ou alguma intercorrência, algum problema clínico, muitas vezes eles não suportariam um processo cirúrgico, eles são pacientes que acabam sendo candidatos para radioterapia ou para algum outro tratamento do câncer de próstata. Quais são as principais complicações deste tipo de câncer? Bom, as complicações do câncer de próstata, a primeira e a pior, né, eu diria, é o óbito, né? Então, o câncer de próstata pode levar ao óbito. Mas a gente vê no nosso dia a dia que antes do óbito a gente tem diversas complicações do câncer de próstata e que podem ser muito ruins para a vida do paciente. Uma delas é não poder urinar. Então, em estágios avançados, obstrui-se a uretra e fica difícil o tratamento. Muitas vezes não conseguimos passar nenhum aparelho e não fazer nenhum tratamento nesse estágio de câncer de próstata extremamente avançado. Os sangramentos que podem ficar levando o paciente ao pronto-socorro com uma certa frequência, pode causar anemia e outras complicações. Existem algumas complicações bem severas, o câncer cresce tanto que pode obstruir o canal do rim, e o paciente entrar em insuficiência renal, pode ter fratura óssea, então o paciente ele tem uma metástase uma metástase é quando o câncer, né, se espalha, então vai para algum osso, ele pode ter dor intensa nessa região, ou mesmo fratura patológica, né, aquele osso quebra mais facilmente, que vai precisar de tratamentos ortopédicos. Então, o câncer de próstata, ele envolve diversas complicações, o que justifica, e como ele é muito comum, né, justifica a gente vasculhar, né, prevenir a quase toda a população masculina para evitar esse tipo de complicação. Os urologistas mais antigos aí, 30, 40 anos atrás, diziam que tinham muitos desses casos, dessas obstruções de rim, dessas obstruções urinárias, e hoje em dia a gente tem visto muito menos. Por quê? Porque o SUS, ele funciona de certa forma, ele faz a triagem. Aqui em São José a gente tem diversos ambulatórios, estadual, municipais, que ajudam nessa prevenção, com vários urologistas atendendo, e nos consultórios também. Então é muito difícil ou muito menos comum hoje a gente ter casos mais avançados onde a gente vê essas complicações, justamente pela conscientização e pela prevenção que a gente tem visto nos últimos anos, as campanhas, tanto da Sociedade Brasileira de Urologia, o Novembro Azul, os consultórios, os outros médicos, um cardiologista, um clínico, fala, olha, vai no seu urologista. Então, esse estímulo à saúde masculina ajudou muito a prevenir diversas complicações ou diversos óbitos que poderíamos ter tido nesse tempo, né? Qual é a importância da conscientização sobre o câncer de próstata? Bom, a conscientização para qualquer coisa eu acho que é fundamental, né? Saber que existe, saber o que é e saber que pode estar próximo da gente, né? De qualquer pessoa, de qualquer homem ou de um familiar próximo. Então a conscientização ela é importante, ela vem de diversas maneiras, né? Como as campanhas das sociedades mundiais, como a Sociedade Brasileira de Urologia faz a campanha do Novembro Azul, as campanhas em meios de comunicação, campanhas como essa, os colegas médicos de outras especialidades, ou mesmo os pacientes que vêm no nosso consultório. Às vezes o paciente vem no consultório do urologista com uma outra queixa, um outro problema urológico, não preocupado com a sua saúde da sua próstata, e a gente tem essa obrigação de abordar. Então, a conscientização, né, esse termo é o que vai prevenir a evolução de diversos casos de câncer de próstata para um estágio mais avançado, onde a gente tem mais dificuldade de curar. Então, a conscientização ela vai estar em todos os meios, está envolvida em todas as pessoas, inclusive em familiares. Se a gente conscientiza, por exemplo, uma mulher que vem no consultório do urologista para tratar outro problema sobre o seu marido, ela vai chegando em casa e conversar com o seu esposo, uma filha. Então, a gente tem que fazer uma conscientização geral, porque o câncer de próstata é o câncer sólido mais comum na população masculina. Câncer de próstata tem cura? Sim, o câncer de próstata tem cura. Felizmente, a gente consegue a cura em mais de 90% dos casos, principalmente em casos que a gente faz o diagnóstico precoce.
Então, pacientes que têm um diagnóstico precoce do câncer de próstata, eles têm uma chance altíssima de serem curados, de não falecer do câncer de próstata ou de evitar a maior parte das complicações da evolução do câncer de próstata. Então, o câncer de próstata ele tem uma cura alta, uma taxa de cura alta, se ele está localizado ou o que a gente chama de localmente avançado. Agora, quando o paciente tem um câncer de próstata avançado, com metástase ou um crescimento local muito amplo, a taxa de cura dele, eu diria que se não for zero, é próximo a zero. Por isso que é importante a conscientização de descobrirmos o câncer de próstata numa fase mais precoce, para prevenir a evolução da doença e chegar numa doença que a gente não consegue mais curar. Apesar de não ter cura para quem já ouviu falar ou quem tem o câncer de próstata, a gente sabe que também que a gente consegue, a medicina não só cura, mas a gente tem a obrigação de confortar, de aliviar. E o câncer de próstata, graças a Deus, a gente também tem nas fases mais avançadas um alívio ou um alento ali por um período, lógico que é variável, depende de cada pessoa, mas por um período ali razoavelmente de tempo para cada paciente. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.